Gotham City, a cidade do Batman. Mas hoje a gente não vai falar muito sobre o Batman. A gente até pode mencionar ele aqui, mas hoje o nosso assunto é a própria Gotham. Isso. O meu assunto hoje é Gotham. Porque eu acho que ninguém percebeu, ou poucos perceberam, o qual é tenebrosa Gotham City. Gotham City é uma cidade representada sempre por painéis escuros, quase sempre por poluição, por luzes só de prédios, né? Aquelas luzes só de prédios, aquele ambiente escuro, tenebroso, normalmente mais à noite. Você sabe por quê? Porque reflete um ambiente caótico e obscuro. Por isso esses painéis sombrios. Mas por que essa imagem de Gotham? Bem, esse vídeo é para responder isso. Uma cidade enraizada em corrupção, crime organizado e violência. Uma cidade onde, deliberadamente, há políticos corruptos, policiais corruptos e criminosos que comandam tanto a política quanto o submundo. Uma cidade caótica, que beira ao caos, o que cria e propicia para os cidadãos de bem de Gotham City um ambiente de insegurança total e de, possivelmente, a morte na primeira esquina. Dentro do universo DC, nenhuma cidade no mundo tem o índice de criminalidade de Gotham. O índice de criminalidade de Gotham é lá no telhado, é lá nas alturas. Isso porque a polícia muitas vezes é corrupta, porque os políticos muitas vezes são corruptos e porque a maioria dos criminosos é de colarinho branco. Nomes como Rupert Thorne, Carmine Falcone, Oswald Cobblepot são aqueles que manipulam e controlam a política. E aqueles que vão presos, né, muitas vezes são presos, até por figuras como o Batman, acabam sendo soltos por motivos errôneos. Como, por exemplo, uma testemunha que simplesmente não aparece, porque eles desaparecem com a testemunha, ou às vezes algum suborno que é pago, ou às vezes fianças astronômicas que são estipuladas e ainda assim os criminosos pagam e saem pela porta da frente. Então é a completa corrupção e completa desigualdade social, além de uma completa insegurança para com os cidadãos de bem de Gotham City, visto que, mesmo que fossem presos, nomes como Carmine Falcone e Rupert Thorne não ficariam na cadeia por muito tempo, porque eles usariam seu dinheiro e influência para sair pela porta da frente pelo menor tempo possível. A criação da figura do Batman, que seria vir o mais tenebroso vigilante e o mais inescrupuloso, né? Aquele que ia fazer mais os criminosos temerem, né? A maior figura de medo para os criminosos, se deve justamente ao alto índice de crime em Gotham City. Porque se não tivessem matado Thomas e Martha Wayne naquele beco, e se o pequeno Bruce Wayne não tivesse presenciado a morte de seus pais, o Batman não existiria. Então o Batman é fruto da violência da própria Gotham. Se Gotham não fosse tão violenta e tão insegura, o Batman nunca teria nascido. Então o Batman é filho de Gotham, fruto da própria Gotham, fruto da própria insegurança de Gotham, onde nem os homens mais ricos, como a família Wayne, estariam seguras. O sistema em Gotham é tão falho que os homens que detêm o poder, políticos influentes, famílias ricas, que querem se manter no poder, eles querem tanto isso que eles chegaram a fundar uma organização secreta, uma organização criminosa, conhecida como Corte das Corujas, que você está vendo na tela, só para garantir, por meios ilegais, de que eles continuariam no poder. Ou seja, a Corte das Corujas só exige uma coisa de seus membros: você tem que ser da elite de Gotham, ou seja, tem que ser de uma família rica, tem que ser um político, tem que ser alguém influente de Gotham para ser convidado a fazer parte da Corte das Corujas. Uma vez que você é convidado a fazer parte da Corte das Corujas, você e a sua fortuna entram como financiadores da própria corte, desculpa. E a corte existe para que aqueles que estão no poder permaneçam no poder. Então é a monopolização do poder por meios ilegais, já que eles têm assassinos chamados de garras, né? Gotham é a pior cidade para qualquer pessoa de bem viver. Porque Gotham tem uma criminalidade frequentemente alta, além de problemas sociais irreparáveis, uma corrupção e uma decadência urbana gigante. O fato é que Gotham é uma cidade caótica que vive à beira do caos, onde cidadãos de bem constantemente não têm segurança e sofrem com grande índice de violência
e corrupção. Violência é essa que criou o próprio Batman, como eu já mencionei. Esse ambiente é um ambiente corrupto, onde as pessoas frequentemente usam de dinheiro, extorsão, chantagem, de qualquer meio necessário para obter aquilo que precisam, tendo várias gangues de crimes organizados. Alguns nomes que eu já citei são Carmine Falcone, Rupert Thorne, e talvez você não saiba, mas Oswald Cobblepot, o Pinguim, também entra nessa lista. Eu sei que muita gente vê o Pinguim como um vilão caricato, por causa da sua aparência, por causa do seu jeito de andar, né? Mas ele não é um vilão caricato. Oswald Cobblepot é um dos maiores traficantes de Gotham City. O cara trafica armas, o cara trafica o que você quiser. Ele é um intermediário de tudo de ilegal que passa em Gotham City. E com isso, acumula fortuna. E mais do que isso, ele não é só um dos caras mais ricos de Gotham que usa a sua fortuna de forma ilegal e legal, né? Porque ele também usa de forma legalizada para poder lavar dinheiro. Um dos locais mais conhecidos de Gotham é justamente do Cobblepot. O Clube Iceberg é um negócio legítimo que o Cobblepot é dono. Sim, é um negócio legalizado que ele tem, totalmente legalizado, aí dentro da lei mesmo, que ele tem, que é um cassino e um clube. Esse clube é onde tem dançarinas exóticas, shows, stripteases, e também é um cassino onde tem apostas ali. E esse aí é um dinheiro que ele começa a fazer, lavagem de dinheiro, pelas suas vendas de armas, vendas de drogas e vendas de qualquer outra coisa que circule no submundo de Gotham. O Pinguim é um intermediário de tudo de ruim que entra em Gotham. Tudo de ruim que entra em Gotham passa pelas mãos do Pinguim. Muito dificilmente não passar, porque o Pinguim controla algumas das rotas do porto. E porque ele controla algumas das rotas do porto, o Clube Iceberg é perfeito para fazer os encontros criminosos dele e também para lavar o dinheiro dele. Porque já que é um clube legítimo e um cassino legítimo, dentro da lei, ele usa para lavar dinheiro. Rupert Thorne, aos olhos da legalidade, é visto como um grande empresário, um grande empreendedor de Gotham City. Mas ele também é um grandíssimo espertão, um espertalhão. Porque o Rupert Thorne, na verdade, não é só um empresário. Rupert Thorne também é um criminoso, associado a muita coisa errada. Além de ser um político corrupto. Sim, Rupert Thorne já foi político e é um político corrupto, daquele tipo de pessoas que compra votos e influência. Rupert Thorne é frequentemente retratado como um dos mafiosos. Além de político corrupto, ele também é mafioso. E além de ser extremamente inteligente, né, porque ele tem negócios, ele se candidatou à política, ele chegou a ganhar uma eleição política, né, se tornando ali um político influente. Ele usa esses seus meios legais para fazer lavagem de dinheiro e para comprar influência. E quando os meios legais não dão certo, ele parte para a ilegalidade, ele parte para a violência, para a brutalidade. E ele realmente é um cara sem escrúpulos. Isso faz com que ele enfrente o Batman algumas vezes. E sim, Rupert Thorne já foi preso por lavagem de dinheiro, por sonegação de impostos, por assassinato, mas ele sempre paga uma fiança ou suborna alguém, ou, como eu disse, alguma testemunha-chave simplesmente desaparece e esse cara sai pela porta da frente. Tá aqui outro cara de Gotham que segue a mesma linha do Thorne, é o Carmine Falcone. O cara segue a linha de empresário, magnata, filantropo, bem educado, sempre de terno e gravata, mas ele é um corrupto, um mafioso muito poderoso que tem influência de grande parte do submundo e controla grande parte de Gotham. Tendo influência sobre crimes tipo tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de qualquer tipo de coisa que você quiser que entre em Gotham ou saia em Gotham, fala com esse cara, que esse cara tem um acordo com o Pinguim e graças ao acordo que ele tem de comércio com o Pinguim, ele consegue rotas exclusivas que são, né, ali transportadas pelo pessoal do próprio Pinguim. Fora que ele também tem o pessoal dele, que também faz acordos com os outros, né, chefões ali, como o próprio Rupert Thorne, para ter proteção. Entendeu? Eles não entram ali em discussão. Apesar de que, diversas vezes, esses próprios caras, né, Thorne,
Carmine Falcone, já entraram em guerra e também causaram uma balbúrdia danada dentro de Gotham. Então, assim, esse cara é outro que se finge santo, mas não é. E é outro cara que já foi preso por sonegação de impostos, tráfico de droga, tráfico de armas, assassinato, mas o cara sempre sai na porta da frente. Só que esses caras todos que eu tô falando cagam de medo do Batman. Eles sabem, tá, o Batman não mata, mas ele vai me alejar. Só para você ter uma ideia, Gotham é tão complicada que esses caras que eu citei até agora têm policiais no bolso. Eles pagam policiais, tem policiais na sua folha de pagamento. As únicas pessoas que não estão na folha de pagamento de ninguém são a equipe desse cara. A equipe do comissário Jim Gordon, que é uma equipe que ele separou à mão, ele escolheu a dedo os policiais honestos de Gotham, que eram muito poucos. E a equipe do Jim Gordon, que é esse cara aqui, guarda esse nome, que esse é o único dos poucos policiais honestos dentro de Gotham, é o único cara que realmente trabalha pela paz e pela ordem, pelo servir e proteger. O resto que é mais é dinheiro. Então a equipe do Gordon é a única equipe dentro de Gotham ali que trabalha realmente no CCPD, né, que é a unidade de polícia ali, que é honesta. Então tem sim os gatos pingados que é honesto, mas são muito poucos. Em várias histórias, Jim Gordon já foi visto ajudando o morcegão, o Batman, e vice-versa. O Batman também ajuda o Gordon chama o Batman, né? Usa ali o bate-sinal, chama o Batman, conversa com o Batman, põe o Batman a par de algumas coisas. O Batman também conta algumas coisas pro Gordon e se autoajudam ali. Mas assim, de modo geral, a equipe do Gordon é a única equipe que é realmente policiais honestos. O resto não dá para confiar. De modo geral, Gotham City está sempre no fio da navalha. Alto índice de crime, alto índice de corrupção, alto índice de desigualdade social e poucas pessoas lutando pelo bem do próximo. Tirando o Batman, a Bat-Família e o pessoal do Jim Gordon, né, que é a unidade do CCPD que ele escolheu a dedo, que devem ter uns 20 homens bons ali só, o resto, até as polícias que tem lá, estão no bolso de algum desses criminosos que eu já citei. Fora as diversas organizações criminosas que eu já citei, a gente ainda não falou do Coringa, do Charada, do Espantalho e de outros loucos e lunáticos que existem em Gotham. Então, assim, de modo geral, Gotham é um caos completo. Gotham é um retrato da desigualdade social e da injustiça econômica, gerando alto índice de pobreza e marginalização para todos os cidadãos de bem dentro da cidade, tendo um contexto de lutas urbanas contemporâneas e das injustiças que são evidenciadas ao longo de suas histórias, tendo também o Batman como seu único opositor e o próprio Jim Gordon como um de seus únicos opositores que lutam ali pela lei e a ordem. Em geral, Gotham City é vista como a pior cidade da DC Comics justamente de propósito. Esse retrato desse caos absurdo é proposital. É justamente para servir de uma crítica social justamente para as coisas que tem no mundo real. Desigualdade social, corrupção, violência, marginalização, desigualdade das minorias, pobreza extrema. Tem muitos mendigos em Gotham. É uma cidade que tem muitos mendigos, tem muitos caras pedindo esmola, tem muitos usuários de droga, tem muitos viciados, tem muito tudo. É uma cidade sempre no fio da navalha, sempre à beira do caos, à beira do colapso. E tem ali o Batman e outros 20 gatos pingados lutando pelo lado do bem, enquanto a cidade tenta não se afundar na lama por completo. Então, assim, Gotham é uma crítica social. Ela foi construída literalmente para ser a pior cidade possível. Para você ver até que ponto pode chegar uma cidade se o governo, se as pessoas, se as autoridades, enfim, aquele velho ditado: se os bons não fizerem nada, os maus tomam conta. E Gotham é justamente isso. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa análise da cidade de Gotham. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.